Qual a primeira lição que nós tiramos desse cântico? Eu creio que a primeira lição, queridos, para a nossa vida hoje, nos fala do valor da comunhão. Comunhão. Como é bom ter comunhão. Quantos gostam? Amém. Porque o contexto que se encontra o cântico de Isabel nos revela, antes de tudo, o valor da comunhão. Há duas ações na comunhão de Isabel com Maria, e essas duas ações, elas são produzidas, obviamente, pela comunhão de ambas, e essas duas ações, elas são necessárias. Essas duas ações, elas são essenciais. E que Jesus traz essas duas ações em nossas vidas quando nós estamos em comunhão. A primeira ação é o encorajamento. E a segunda ação é o estímulo. Porque nós vemos que Isabel vai encorajar Maria. Ao mesmo tempo também nós vamos ver que Maria, ela vai estimular Isabel. Vamos olhar então para o encorajamento de Isabel para Maria. Nós sabemos que o anjo apareceu a Maria, o irmão Luiz leu o texto, nós conhecemos muito bem a história, não é verdade? E o anjo disse que Maria ficaria grávida, não é isso? Naquela ocasião, quando o anjo apareceu a Maria, Maria estava com aproximadamente 14 a 16 anos de idade. Ela estava aguardando o tempo do seu casamento com José. Para nós, eu creio que é muito estranho. Mas na cultura e o costume daquela época, as moças, meus amados irmãos, elas casavam bem jovenzinha. Então Maria tinha entre 14 a 16 anos de idade. E o anjo lhe assegurou que a sua gravidez não seria pelo meio normal, ou seja, entre ela e José, que a sua gravidez seria obra do Espírito Santo de Deus. Mas o anjo disse mais. O anjo disse que um dos sinais de que essa verdade se cumpriria na vida de Maria era que sua parenta, Isabel, já avançada em idade, daria um filho. Qual a primeira lição que nós tiramos desse cântico? Eu creio que a primeira lição, queridos, para a nossa vida hoje, nos fala do valor da comunhão. Comunhão. Como é bom ter comunhão. Quantos gostam? Amém. Porque o contexto que se encontra o cântico de Isabel nos revela, antes de tudo, o valor da comunhão. Há duas ações na comunhão de Isabel com Maria, e essas duas ações, elas são produzidas, obviamente, pela comunhão de ambas, e essas duas ações, elas são necessárias. Essas duas ações, elas são essenciais. E que Jesus traz essas duas ações em nossas vidas quando nós estamos em comunhão. A primeira ação é o encorajamento. E a segunda ação é o estímulo. Porque nós vemos que Isabel vai encorajar Maria. Ao mesmo tempo também nós vamos ver que Maria, ela vai estimular Isabel. Vamos olhar então para o encorajamento de Isabel para Maria. Nós sabemos que o anjo apareceu a Maria, o irmão Luiz leu o texto, nós conhecemos muito bem a história, não é verdade? E o anjo disse que Maria ficaria grávida, não é isso? Naquela ocasião, quando o anjo apareceu a Maria, Maria estava com aproximadamente 14 a 16 anos de idade. Ela estava aguardando o tempo do seu casamento com José.
Para nós, eu creio que é muito estranho. Mas na cultura e o costume daquela época, as moças, meus amados irmãos, elas casavam bem jovenzinha. Então Maria tinha entre 14 a 16 anos de idade. E o anjo lhe assegurou que a sua gravidez não seria pelo meio normal, ou seja, entre ela e José, que a sua gravidez seria obra do Espírito Santo de Deus. Mas o anjo disse mais. O anjo disse que um dos sinais de que essa verdade se cumpriria na vida de Maria era que sua parenta, Isabel, já avançada em idade, daria um filho.